Olha, pensa num cara que é mal visto no mundo inteiro. O nome dele é Jair Bolsonaro. Os maiores jornais do mundo estão, parece, qualquer bolsominion diria que é um complô contra o capetão Bolsonaro, mas não. Os maiores jornais do mundo inteiro estão mostrando a visão real do que é o Brasil. O Bolsonaro é a maior ameaça, não só para nós do Brasil, mas a maior ameaça para o mundo inteiro com essa crise na saúde. O Bolsonaro, ele é alvo não só da imprensa brasileira, como ele gosta de dizer, ele gosta de tirar a credibilidade da imprensa brasileira, é uma das táticas dele, mas ele é alvo também de jornais como o New York Times, que é o maior jornal do mundo em tiragem, o The Guardian, que é o maior jornal da Europa, o El País, que é o maior jornal da Espanha, o Financial Times, que é a maior revista de economia do mundo, é a mais importante do mundo, como o The Economist, que é a segunda maior revista de economia do mundo, o Washington Post, o segundo maior jornal dos Estados Unidos, e aí são vários jornais mundo afora que estão falando, olha, o Bolsonaro, ele é uma vergonha mundial. A imagem que o Brasil tem no mundo hoje é uma imagem péssima. É um misto de, como o brasileiro é visto no resto do mundo, é um misto de selvageria, como se nós fôssemos animais selvagens, que colocam uma pessoa desse tipo no poder, com pena. Eles sentem, assim, repúdio à selvageria dos brasileiros e pena dos brasileiros que não são selvagens e que não votaram ou não concordam com o governo Bolsonaro. É isso que o mundo sente pelo Brasil, é assim que eles veem o Brasil. Vou falar mais disso e dar mais detalhes sobre tudo isso, mas antes, se você quer que isso mude, se você quer ver esse presidente cair, se inscreve no canal e curte o vídeo. Eu falo isso aqui todo dia. Quanto mais inscritos tem o canal, mais o YouTube mostra esse vídeo como vídeo sugerido para outras pessoas. E assim a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Eles atacam com a mentira e nós contra-atacamos com a verdade. Então, se você quer ver esse governo cair, você quer aumentar a oposição a esse governo, se inscrever no canal e curtir o vídeo é um ato de resistência. E é uma coisa tão simples, é um segundinho e é de graça. Então se inscreve e curte o vídeo. Agora vamos falar sobre isso. Olha, o Financial Times hoje fez outra matéria de capa, dizendo que o Bolsonaro é o líder dos negacionistas do vírus no mundo. E aí ele compara o Bolsonaro com líderes de outros países. Tem mais 3 líderes mundiais, assim, de países pequenos, que eles negam o vírus, mas diz o Bolsonaro é o pior deles. É categórico em falar isso. Compara o Bolsonaro a ditadores como da Nicarágua, da Bielorrússia, mas diz o Bolsonaro é o pior, ele é o mais tóxico deles. Só que o Financial Times, que é a revista de economia mais importante do mundo, essa revista é lida, todos esses bilionários do mercado financeiro, que eu critico aqui todos os dias, que eu falo, ó, são pessoas bilionárias que só ligam para lucrar e querem explorar o povo e tirar até a última gota de suor do povo para que eles lucrem mais. Todos esses bilionários leem o Financial Times, todos eles, assim como eles leem a Economist. A Economist que chamou o Brasil, o Bolsonaro de Bolsonaro, há algum tempo atrás, faz cerca de uma semana atrás. Por quê? Nero foi aquele imperador de Roma que dizem que ele tocou fogo em Roma, na verdade não foi ele quem tocou fogo em Roma, mas enquanto Roma pegava fogo e ele era o imperador, ele subiu no monte e ficou tocando harpa, apreciando Roma pegar fogo. Esse é o nível de comparação que fazem entre o Bolsonaro e alguém histórico. No caso, o Bolsonaro veio ao Brasil pegar fogo e ele está bem com isso, para ele tá ok, o Brasil que se dane, ele tá sentindo prazer com o Brasil se ferrando. Só que o Nero, ele não fez só isso. A comparação do Bolsonaro com o Nero também foi no fato de que o Nero, ele perseguia e matava opositores. E o Nero tratava os opositores dele como se fossem uma praga e ele ia para cima deles. É o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Persegue, ele não mata ainda opositores, mas ele persegue opositores e vai para cima deles e tenta, pelo menos, assassinar reputações de opositores ou de ex-aliados. Aí, o Washington Post, muita gente não sabe, o dono do Washington Post é o Jeff Bezos. Jeff Bezos é o dono da Amazon. Ele é a pessoa mais rica do mundo. Não é Bill Gates, é Jeff Bezos. O dono da Amazon é a pessoa mais rica do mundo. Ele é dono do Washington Post. Um grupo comandado por ele é dono do Washington Post desde 2013, ou seja, há 7 anos. E aí o Washington Post, que já era o segundo maior jornal dos Estados Unidos, começou a querer ser o maior jornal dos Estados Unidos e do mundo, porque ele começou a bater de frente com o New York Times. E os dois, tanto o Washington Post quanto o New York Times, fazem editoriais. Editorial é uma matéria no jornal, geralmente fica na contracapa, tem a capa, você abre, página 2, tá o editorial, que significa que essa é a opinião do jornal, não é a opinião de quem escreveu, do articulista, do jornalista, não. O editorial é a opinião do veículo de informação, do jornal. Tanto o Washington Post quanto o New York Times
fizeram editoriais contra o Bolsonaro. E o Washington Post fez 2 editoriais contra o Bolsonaro nas últimas semanas. Fez um que dizia que o Bolsonaro é um perigo para o Brasil e o Bolsonaro tem que sofrer impeachment. Não sou eu, Thiago, falando. É o segundo maior jornal dos Estados Unidos. É um jornal que é controlado pela pessoa mais rica do mundo. Então, quando alguém fala, a gente tem que sair da quarentena, é bom para a economia. Olha só, a pessoa mais rica do mundo, que é alguém, a Amazon, é uma empresa que tem inúmeros processos no mundo inteiro por explorar funcionários, por usar mão de obra barata, por usar trabalho semi-escravo. Então, esse cara, ele é o símbolo do capitalismo é a Amazon, do capitalismo selvagem. Ele diz, um veículo comandado por ele diz que o Bolsonaro tem que sofrer impeachment porque ele é um perigo para o Brasil. E aí o Washington Post fez outro editorial ontem dizendo que o Bolsonaro é o pior líder do mundo. De novo comparou o Bolsonaro ao ditador da Bielorrússia, ao ditador da Nicarágua, a outros ditadores, e falou, mas que negam a crise na saúde, que negam o vírus, mas falou, Bolsonaro é de longe o pior de todos eles. Então olha isso, você tem os maiores jornais dos Estados Unidos fazendo editoriais contra o Bolsonaro, você tem as 2 maiores revistas de economia do mundo escrevendo matérias opinativas, com a opinião delas, dizendo o Bolsonaro é um risco ao mundo inteiro. Ontem, o maior jornal da Itália, o Corriere della Sera, ele também fez uma matéria dizendo que o Bolsonaro é um risco para o Brasil e que o Bolsonaro está afundando junto com o Brasil. É como se o Bolsonaro fosse um peso que está afundando no mar, em alto mar, e o Bolsonaro está fazendo com que o Brasil afunde junto com ele. Então, não sou eu, Thiago, não são os jornalistas brasileiros que o Bolsonaro tanto gosta de xingar, não é a mídia brasileira, não é a Globo, não são os petralhas, os esquerdistas, os comunistas, não. O mundo inteiro está contra Jair Bolsonaro e está dizendo, Bolsonaro, você está errado. E aí, quando você vê os maiores veículos de mídia do mundo inteiro dizendo que o Bolsonaro está errado, inclusive a Fox News faz matérias, a Fox News que o Bolsonaro mentiu para a Fox News um mês atrás, dizendo que o exame dele deu negativo, depois deu positivo, depois deu negativo. A Fox News também critica o Bolsonaro. Aí quando você vê o mundo inteiro dizer isso, pensa, olha para um bolsominion, fala isso para ele e fala, olha, ou só uma pessoa no mundo está certa, que é o Bolsonaro, ou o resto do mundo inteiro está certo. E eu, Thiago, eu não acho que a Itália esteja deixando 500 pessoas morrerem por dia, chegou a um pico de 900 2 semanas atrás, que a Espanha esteja enterrando 600 pessoas por dia, que New York, o estado de New York, esteja fazendo valas para enterrar pessoas juntas na mesma vala, valas coletivas para enterrar mortos, só porque eles não gostam do Bolsonaro. Eu acho difícil que seja por causa disso. Eu acho difícil que se a cloroquina que o Bolsonaro defende tanto e diz que é a cura, inclusive diz, pode sair na rua porque já tem a cura, isso é o que o Bolsonaro diz. As pessoas já podem sair da quarentena porque há uma cura. Eu acho difícil que se a cloroquina fosse realmente a cura, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos estariam enterrando tantas pessoas. Já a cura, para que estão deixando pessoas morrerem? Países de primeiro mundo. Não, é muito mais fácil que o Bolsonaro esteja enganado, é muito, muito mais fácil. E tem uma coisa, o meu sogro, pai da minha esposa, ele liga para ela quase todo dia, a cada 2 dias, às vezes todo dia, a cada 2 dias, para perguntar para ela, olha, isso aqui que eu tô lendo é verdade? Ele fala 4 idiomas, ele fala polonês, alemão, holandês e russo, e ele lê mídia de vários países, e toda hora sai alguma coisa contra o Bolsonaro. Outro dia ele mandou um link de um site em alemão para ela e falou, isso aqui é verdade, o Bolsonaro tá fazendo isso? Ela fala, é verdade. Ela manda outros links para ele, ele fala, você tem que sair daí, onde é que você foi se meter? O que aconteceu com o Brasil? O Brasil era o país do futuro e virou isso. As pessoas na Europa viam o Brasil como o país do futuro. Eu vou dar um exemplo, em 2012 eu morei na Espanha, morei numa cidade pequena ao norte de Madrid chamada Valladolid, que já foi até a capital da Espanha um tempo atrás. E tinha um italiano, um dia à noite, tinha um italiano, tem muito fascista na Itália, muita gente de direita ainda na Itália, é pouco, mas é muito, tanto é que o fascismo quase ganhou a eleição lá, o Bolsonaro italiano quase ganhou a eleição, está crescendo nos últimos anos. E um italiano, toda pinta de fascista, começou a falar para mim, você, seu brasileiro, seu país de terceiro mundo. Eu já estava pronto para respondê-lo e qualquer coisa enfiar um murro na cara dele, porque fascista merece isso. E eu já comecei a ver, esse cara é fascista, esse cara é um babaca. Antes que eu pudesse responder, vieram 3 meninas inglesas e falaram assim, olha,
você devia sentir vergonha, porque o Brasil é o país do futuro. O Brasil tem 5% de desemprego, a Itália tem quanto? 25%? 30%? Na época de 2012, a Espanha e a Itália estavam na pior época da crise econômica e o Brasil estava subindo. Elas falaram, o Brasil já passou a economia da Itália. Sabia que a economia do Brasil é maior que a Itália? Humilharam o cara. As três meninas humilharam o cara, porque a visão que se tinha do Brasil no mundo, exceto para um fascistinha, a visão que geral, e todo mundo em volta olhou, eu falei, tá bom, legal, não precisei falar nada. A visão que se tinha do mundo era que o Brasil era o país do futuro, era a economia que mais cresce, é um país com riquezas naturais, que estava começando a crescer a economia, a diminuir a desigualdade social e a melhorar. E aí, depois disso tudo ia começar a explorar as riquezas naturais e bombar, sendo o maior país do mundo, explorar de forma consciente, responsável, como se faz no primeiro mundo, e não como o Bolsonaro faz, que é simplesmente desmata tudo e dane-se. O Brasil estava começando a fazer isso. E aí, em 2015, eu lembro que também eu estava em Paris e eu conheci um pessoal que estava fazendo business marketing, uma pós-graduação em, como se fosse administração e marketing. E falaram, caramba, na minha pós-graduação eu estou falando sobre o Brasil, que é o melhor país do mundo hoje para se investir. Isso foi no começo de 2015, em abril, maio de 2015. E naquela época eu até falei para eles, olha, eu não sei se vai ser no futuro, porque a presidenta Dilma ela já não governa mais e tal. Aí ficaram surpresos, falaram, caramba, mas o Brasil está vindo tão bem, o que está acontecendo? Aí conversamos sobre isso, mas a visão que se tinha do Brasil, eu falei com vários estudantes que eu conheci, eles falavam, olha, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o melhor país do mundo para se investir hoje, começou em 2015. Aí, claro, teve golpe, teve tudo isso. E a visão que se tem do Brasil, pelo menos quando eu saí da Espanha em outubro, e foi antes dessa crise do vírus, a visão que se tinha era uma visão de pena. Na época era pena, hoje é pena misturado com selvageria. As pessoas olhavam, de onde você é? De onde você é? Do Brasil. Eu falava, Brasil, tá ruim lá, hein? O pessoal sabia, caramba, vocês elegeram o Bolsonaro, que é uma espécie de Donald Trump, e o Bolsonaro ficou muito famoso a partir de julho, agosto, quando começou o desmatamento na Amazônia e quando ele começou a falar abobrinha em nível mundial, em escala mundial. Antes disso, Bolsonaro era só um Donald Trump dos trópicos, um Donald Trump mais do verão e mais burrinho. Depois ele começou a ser visto como uma das grandes ameaças ao mundo moderno. E agora, pelo menos a visão das pessoas que eu conheço, que estão lá na Europa, que estão até na Ásia, é assim, nossa, o Brasil é uma mistura de selvageria com pena. É isso que eles sentem, é isso. Então, o Brasil está no fundo do poço. E se depender dos estrangeiros, o Bolsonaro não dura muito. Só que tem uma coisa que muita gente aqui no Brasil não sabe. Quando a mídia do resto do mundo começa a falar mal de um líder, o mercado financeiro vai começar a querer derrubar esse líder, assim como fizeram com Maduro. E olha, eu não acho nada, eu leio a mídia espanhola, eu leio a mídia francesa, eu leio o New York Times, o Washington Post, eu via coisa sobre o Maduro todos os dias, em pelo menos um desses veículos, às vezes em todos. Agora eu não vejo nada sobre o Maduro da Venezuela, não estão mais tentando derrubar o Maduro. O inimigo número 1 do mundo se chama Jair Bolsonaro. Eles estão tentando derrubar o Bolsonaro. É um movimento que começa de fora e aí, imagina Wall Street e os bilionários e encabeçado também pela pessoa mais rica do mundo, dizendo, com esse cara não dá. E quer um outro exemplo? O presidente do Banco Central falou hoje que é ruim para a economia. O melhor para a economia é se muita gente morrer e se muita gente se contaminar rápido. Ele usou um estudo que diz que é pior para a economia, um estudo que diz que é pior para a economia se achatar a curva. Se achatar a curva e pouca gente morrer, é pior para a economia. Só que esse estudo, em nenhum momento diz que não se deve achatar a curva. Diz, olha, esse prejuízo que vai ter na economia achatando a curva é o preço que vamos pagar para salvar muitas vidas. E temos que fazer isso, isso tem que ser visto como um investimento e não como um prejuízo. É isso que diz o estudo. Mas o presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro, foi hoje numa coletiva com gente do mercado financeiro, e nem o povo do mercado financeiro contrariou a ele, mas o presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, disse que, olha, tá vendo? O estudo diz que achatar a curva é ruim para a economia, então tem que morrer muita gente muito rápido, que aí é melhor para a economia. Ele desfigurou, ele entortou tudo que falou o estudo, distorceu tudo para colocar essa visão genocida do governo Bolsonaro. Até um estudo que diz que, olha, o ruim para a economia é um tipo de investimento, estamos salvando milhões de vidas, ele consegue distorcer e contrariar.
E aí o pessoal, até o presidente da XP falou que não, peraí, não é assim. Até esses demônios do mercado financeiro acham que o nível de genocida do pessoal do governo Bolsonaro é demais, até para eles. Imagina isso, esse pessoal que está sugando até a última gota de suor do povo, até eles têm mais compaixão, têm um pouquinho mais de amor no coração do que os membros do governo Bolsonaro. Até para eles, o que o governo Bolsonaro fala, olha, exagero, calma aí, isso é demais também, você quer matar gente, quer que o pessoal morra rápido, não é ninguém da família dele, né? Então esse presidente do Banco Central é um criminoso e o que ele falou hoje vai repercutir no mundo inteiro nos próximos dias. Fica esperando. O Bolsonaro, os dias dele estão contados. Eu nem sei se é os dias dele como presidente ou como o que quer que seja. O Bolsonaro vai cair. E esse movimento de queda dele é tanto interno quanto externo. É só esperar. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, manda seus amigos se inscreverem, manda mãe, pai, tio, tia, sobrinho, filho, neto, quem você conhecer, se inscrever no canal e vamos aumentar o número de inscritos aqui para fazer oposição sempre. Falou!